Vamos lá. A palavra de Deus diz assim, Lucas, capítulo 9, no verso 57, diz assim: indo eles caminho fora, alguém lhe disse: seguir-te-ei para onde quer que fores. Versículo 58 diz: mas Jesus lhe respondeu: as raposas têm os seus covis, as aves do céu ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. Para um minutinho aí, olha para mim, por favor. Vamos devagarzinho, deixa a Bíblia aberta. Aqui, ó, o título dessa palavra diz assim: Jesus, ele põe à prova quem queria segui-lo. Um certo homem chegou até Jesus e disse assim: mestre, seguir-te-ei aonde quer que fores. Eu vou te seguir, aonde só for eu vou te seguir. Aí Jesus olhou para ele e disse assim: olha só, as raposas têm os seus covis, ou seja, a raposa tem casa. Ele diz: a raposa tem casa, aonde reclinar a cabeça, aonde descansar, aonde dormir. Ela pode sair durante o dia, mas ela tem para onde voltar. Mas o Filho do Homem, ele está dizendo: eu não tenho onde reclinar a cabeça, eu não tenho onde dormir, eu não tenho onde descansar, ou seja, eu não tenho casa. Você está disposto a me seguir mesmo? Você está disposto a ir aonde eu for? Por isso que Jesus, ele disse aquela palavra, que antes de você construir uma casa, senta, faz as contas, vê quanto você tem de dinheiro e se vai dar para você construir aquela casa ou não. Porque o Senhor Jesus, ele disse que se você começar a construir uma casa e não terminar, vai ficar muito feio para você. Vai ficar feio. Então ele disse: antes de você sentar, antes de construir ou de fazer alguma coisa, senta, faz as contas, vê quanto você tem e vê se dá para construir aquela casa. Porque senão a sua vergonha vai ser muito grande. Quando uma pessoa ela diz assim: eu vou seguir Jesus aonde ele for, eu estou com Jesus, eu vou andar com Jesus, eu vou servir Jesus, ele está falando a mesma coisa que esse homem disse. Ele está dizendo: seguir-te-ei por onde quer que fores. Jesus disse: olha, faz os cálculos primeiro, faz as contas primeiro. O que o Senhor Jesus está dizendo? Não é fácil ser cristão, não é fácil ser crente, não é fácil entrar pela porta apertada, não é fácil abandonar tudo por amor de mim. Primeiro, eu não tenho nem na onde reclinar a cabeça. Você está disposto a dormir na rua, a dormir nos matos, a dormir nos montes? Você está disposto a pagar o preço para andar comigo? E muitas pessoas, elas querem Jesus, mas não querem pagar o preço. Elas querem Jesus, mas do jeito delas. Muita gente, ela quer Jesus do jeito dela, do jeito que agrada ela, a carne dela, a vida dela. E o Senhor Jesus, ele não veio para nos agradar, ele veio para pregar. E eu aqui nessa noite também não estou aqui para te agradar, eu estou aqui para pregar a palavra de Deus, e ela vai servir para você em nome de Jesus. Eu não posso procurar uma igreja, por exemplo, vou dar um exemplo. Eu sou uma pessoa que eu não gosto de devolver dízimo. Um exemplo. Quando fala de dízimo, de oferta, eu não gosto. Então eu vou procurar uma igreja onde o pastor é contra dízimo. Aí eu encontro. Aí eu vou lá naquela igreja, chego lá, o pastor fala: não precisa de devolver dízimo não. Aí aquela pessoa diz: é aqui que eu vou ficar, porque aqui me agrada. Está entendendo? Aqui me agrada.
E o Senhor Jesus está dizendo nessa noite que você não tem que procurar lugar ou palavra ou alguma coisa que te agrade. Você tem que procurar onde prega a palavra de Deus verdadeiramente, aonde se salva, aonde o pastor está preocupado com a sua alma. É isso que você tem que entender. Porque eu tenho certeza que a igreja que não ensina a pessoa a ser dizimista, ela pede de outro jeito, eu tenho certeza disso. Porque isso aqui não vive de vento, isso aqui não vive de glória a Deus. Tem que ter dinheiro para pagar as contas, tem que ter dinheiro para pagar aluguel. E muitas das vezes o irmão ele não gosta. Não vou nessa igreja não, que o pastor fala de dízimo. É porque a pessoa é avarenta, apegada ao dinheiro. Você não tem que procurar um lugar onde agrada você. Você tem que procurar um lugar onde é pregada a palavra de Deus, onde vai salvar você, vai levar você para o céu, a ter um encontro real e verdadeiro com Deus. É isso. Você tem que entender o seguinte: a minha igreja é pequena, a minha igreja tem pouca gente, mas o meu pastor, ele preocupa com a minha alma. O meu pastor preocupa comigo. O meu pastor, ele cuida das ovelhas, ele ora pelas ovelhas, jejua pelas ovelhas, ora a madrugada pelas ovelhas. O meu pastor não está preocupado com o meu dinheiro. Meu pastor está preocupado com a minha salvação, com a minha alma. É isso, com a sua conversão. É isso que o pastor está preocupado em fazer, você abandonar esse mundo podre e se voltar para Deus. As pessoas estão morrendo, as pessoas estão perdendo a salvação, as pessoas estão preocupadas com muitas coisas e largando Jesus. As pessoas do mundo só preocupam com elas não preocupam em agradar a Deus, elas não preocupam em fazer a vontade de Deus, elas estão preocupadas em fazer a vontade delas. Por isso, quando esse homem diz: seguir-te-ei por onde quer que fores, Jesus disse: opa, tem certeza? Tem certeza? Está entendendo? Eu não tenho casa, eu não tenho lugar para dormir. Está disposto a pagar o preço? Está disposto a largar a bebida? Está disposto a largar os vícios? Está disposto a mudar de vida? Está disposto a largar a prostituição? Está disposto a parar de mentir? Está disposto a ser um homem, uma mulher de Deus de verdade? Pensa. Está disposto? Sim. Então vem e me segue. O que aquele homem disse? Vamos lá. Versículo 59. Versículo 59. A outro disse Jesus: segue-me. Você vê que ele falou que era difícil. O outro ele disse: me segue. É mais ou menos assim: se converta, venha comigo, muda de vida, larga esse mundo, vem comigo. Ele diz: segue-me. Ele, porém, respondeu. Olha o que ele respondeu: permite-me ir primeiro sepultar meu pai? Permite-me primeiro sepultar meu pai? E Jesus respondeu o que para ele? Jesus insistiu. Deixa os mortos sepultar os seus próprios mortos. Tu, porém, vai e prega o reino de Deus. O que eu estava vendo? Eu estava estudando sobre isso. E estudiosos, pelos que entendem da palavra, uns entendem que quando ele diz: deixa que os mortos enterrem outros mortos, ele estava dizendo mais ou menos assim. Há estudiosos que entendem que o pai daquele homem estava morto realmente, e Jesus exigiu que ele deixasse o enterro e o seguisse. Jesus disse assim: deixa, ele já morreu, deixa os outros enterrar ele, e você me segue. Aí eu pergunto: olha como Jesus é. Imagina se o seu pai, ou a sua mãe, ou se alguém da sua família morre, e você diz assim: pastor Nilson, eu vou lá fazer o velório, e eu digo: não vai, fica aqui, vamos buscar Deus. Você vai falar: esse pastor não é de Deus não.
Vai ou não vai? Você vai dizer, esse pastor não é de Deus não. Como é que pode ele falar isso para mim? Está entendendo? Observa que Jesus era rígido. Jesus era rígido. Ele queria que a pessoa tivesse certeza naquilo que ela estava falando. Outros estudiosos entendem que Jesus exigiu daquele homem um ato heróico, de colocar o amor a Cristo acima do amor aos pais. Está entendendo? Jesus, quando diz, deixa que os mortos enterrem seus mortos, pelos estudiosos, ele estava dizendo assim, ó, o seu amor por mim tem que ser maior do que o que você sente pelos seus pais. E muita gente vai dizer assim, pastor Nilson, não é possível isso. Como é que eu vou largar meu pai ou minha mãe e não vou lá? A minha mãe morreu, eu não vi. Minha mãe morreu, eu não participei. Minha mãe teve o velório dela, eu não me despedi dela. Minha mãe faleceu e eu não estava ali. Eu tenho certeza que muitos de vocês ficariam revoltados e alguns até abandonariam Jesus, mas eu continuo aqui forte, firme, pregando a palavra de Deus sem olhar para a situação. E eu não tive o prazer, vivi 50 anos com a minha mãe e não tive o prazer de sepultar ela no dia que ela faleceu. E até hoje na minha cabeça tem hora que eu acho que ela ainda está viva, porque eu não vi o velório da minha mãe. E nem por isso eu larguei Jesus. Eu continuo aqui forte e firme. Por que, igreja? Porque eu sei o que eu quero. Eu sei o amor que eu tenho por Deus. E eu já preguei aqui no domingo e vou repetir. Sabe por que muitas vezes você ainda troca o mundo por Deus? Porque você ainda não teve o encontro com Deus. Porque Ele é muito melhor do que o mundo. Diga glória a Deus, igreja. Jesus é muito melhor do que o mundo. Mas por que eu prefiro o mundo? Porque para mim o mundo é bom, mas é porque eu não conheço Jesus. Se eu dizer para você que leite condensado é gostoso e você nunca comeu, você vai achar que é gostoso? Você pode até ouvir o pastor Nilson dizer. O pastor Nilson diz que leite condensado é bom. Mas se eu falar para você, ó, largue essa carne que você gosta por esse leite condensado, você vai dizer para mim, pastor, a carne eu já comi, eu sei que é boa, mas o leite condensado eu não sei, é bom? Aí eu vou dizer, é bom, é muito melhor do que a carne. Aí você vai dizer para mim assim, mas eu ainda prefiro a carne porque eu nunca comi o leite condensado. Mas o dia que você comer do leite condensado, você nunca mais vai querer aquela carne. Mas ela é boa, mas o que eu estou te oferecendo, o que Jesus está te oferecendo, é muito melhor do que qualquer coisa. Aleluia. É natural. Por que as pessoas lá no Egito elas disseram, queremos a liberdade. Quando Deus libertou elas, lá no deserto, o que significa deserto? Lugar de luta, lugar de choro, de guerra espiritual. Quando eles estavam lá no deserto, o que eles desejaram? Voltar para o Egito. Sabe por que muitas vezes você está dentro da igreja e tem vontade de voltar para o mundo? Porque você ainda não conheceu a terra prometida, que mana leite e mel, e o cacho de uva precisa de 2 homens para carregar aquele cacho de uva. Então, enquanto eu não conhecer, eu fico na dúvida, mas será que lá não é melhor? Será que o mundo não é melhor? As coisas do mundo, será que não é boa? Pode ser boa para a sua carne, mas não é boa para Deus, porque a Bíblia fala que o mundo é inimigo das coisas de Deus. Oh glória, aleluia, diga glória a Deus. Não sei se você está me entendendo. Sabe o que Jesus estava dizendo para aquele homem? O que eu tenho para você é muito maior. Vem comigo, me segue, deixa o seu pai, porque ele já morreu, a alma dele já está na glória, a alma dele já está no céu, então deixa que eles vão enterrar ele, e você me segue. Está entendendo? Para que você vai preocupar com alguma coisa que já morreu? Para que você vai preocupar com alguma coisa que não vai te trazer nenhum resultado?
Para que você valoriza tantas coisas aí fora? Para que você valoriza tanto pessoas que na verdade nem gostam de você? Por quê? Eu não consigo entender. Por que as pessoas valorizam mais as coisas do mundo? Pastor Nilson, então, fala desse jeito, igreja. Então, eu quero conhecer esse Deus. Eu quero conhecer a terra prometida. Eu quero conhecer o que Ele tem para mim. E eu quero ver se Ele é melhor do que o mundo. E se lança, se entrega e você vai ver se Deus não é melhor do que tudo isso. Amém, igreja? Diga glória a Deus. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Eu te apresento nessa noite o Deus que criou todas as coisas. Eu te apresento nessa noite o Deus que pode mudar a sua vida, sua história. Você nunca foi feliz, você vai ser feliz se você conhecer esse Deus. Você nunca foi alegre, você vai ter alegria se você conhecer esse Deus. Talvez você ache que já conheceu, não conheceu, porque quem conhece a Deus não larga nunca mais. Eu estou desde os 19 anos fazendo a obra de Deus e não consegui largar mais. Faz 30 anos que eu faço a mesma coisa, 30 anos pregando a palavra de Deus. Já fui para um monte de lugar pregando a palavra de Deus, porque eu tive encontro com esse Deus. E quem tem encontro com Ele sabe o que Ele é, sabe quem Ele é e sabe o que Ele é capaz de fazer. Por isso, muitas das vezes, eu prefiro ainda as coisas do mundo, porque eu ainda não tive encontro com Deus, não conheço a Deus. E tem gente que fala para mim, mas como é que eu vou amar Deus se eu ainda não conheço Ele? Eu concordo com você, mas fala para Deus, me ensina a te amar, Deus. Me ensina a te amar, me ensina a fazer as tuas vontades. Eu não quero viver fazendo as minhas vontades, porque quando eu fizer a minha vontade, eu vou ser o ser humano mais derrotado desse mundo. Eu vou ser o ser humano mais fracassado desse mundo. Eu vou ser o ser humano mais infeliz desse mundo, querendo agradar e fazer a minha vontade. Mas eu quero ser feliz, Deus. Fala para Deus, eu quero ser feliz. Fala para Deus, eu quero mudar de vida. Me ensina, Deus, a te amar. Me ensina. Eu quero fazer o que o pastor Nilson está falando. Eu quero me lançar, me entregar de corpo, alma e espírito, a ponto de largar pai e mãe por amor de ti. Jesus, quando falou para ele, deixa os mortos enterrar os mortos, Jesus estava botando aquele homem à prova. Você não me ama? Me ama, vem comigo, larga. Seu pai já morreu. E o ser humano não entende. Morreu, acabou. Ao ser humano só resta ter uma vida aqui nessa terra. Morreu, acabou. Mas é meu pai. Eu sei que tem um amor sentimental, mas Jesus está dizendo, já acabou. Agora ele volta para o pó. Está entendendo, igreja? Acabou. Agora vem, me segue, porque eu sou a verdadeira vida. E o seu pai já morreu. E tem muita gente honrando nesse mundo quem não tem nada para te dar. Tem nada para te dar. O fulano fala para você, hoje não. Aí você, pastor, hoje não. Gente, diante de Deus, quando eu falo para você fazer uma coisa é porque eu estou disposto a fazer. Quando eu digo para você, faça isso porque eu estou disposto a fazer. Fiquei muito triste quando eu soube que a minha mãe tinha morrido. Mas morreu, acabou, eu não pude fazer mais nada. Acabou. Chorei, fiquei muito triste. Mas a vida segue, continua. Eu continuo seguindo Jesus. Continuo seguindo Jesus. Até o dia que Ele achar que eu devo segui-lo. Continuo servindo a Jesus até o dia que Ele achar que eu devo servi-lo. E o dia que eu morrer, acabou. Enquanto a vida, a esperança. Observa quando você olha numa pessoa que já morreu. Ela não tem mais aquele calor. Ela não tem mais aquele brilho. Ela não tem mais a pele molinha. Fica tudo duro, frio, gelado. A vida sai da pessoa.
E Jesus é vida. Ele é vida verdadeira. Ele é a vida que você tem que segui-lo, buscá-lo, andá-lo na presença dele. Está dormindo aí, mano? Amém? Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Mas o ser humano é rebelde, quer ir ao Pai do jeito dele. Não é do seu jeito, é do jeito de Deus. Não é no seu jeito que agrada a você, é no jeito que agrada a Deus. Oh glória! Oh glória! Enquanto eu estiver querendo me agradar, eu estou desagradando a Deus. Mas o dia que eu estiver disposto a me desagradar para agradar Ele, se prepara, porque aí você vai ter vida. E talvez até aqui você não teve. Talvez até aqui você já viveu anos da sua vida, nunca foi feliz, nunca teve motivo para sorrir, nunca teve o melhor da terra, nunca teve nada. Você tem vontades, mas o que adianta ter vontade se você não servir ou buscar aquele que é a verdadeira vida, alegria? A alegria está em Jesus, a verdadeira vida está em Jesus. Eu já falei aqui uma vez, vou repetir: a alegria da Vanessa não chama Nilson, a alegria da Eluana não chama Rafael, a sua alegria não é o teu marido, nem a tua esposa, nem teus filhos. A tua alegria chama Jesus Cristo. Tua alegria chama Jesus Cristo. A mudança de vida chama Jesus Cristo. E o dia que você entender isso, você vai ser a pessoa mais feliz desse mundo, mais alegre. Você vai ver que a alegria é tão simples de ter. Você vai dizer: eu não acredito que eu estava tantos anos sofrendo e a alegria tão perto de mim, tão próximo, e você valorizando coisas que não agradam a Deus. Você acha que esse aqui disse assim: eu ainda acho que o motivo dele era um motivo sério, deixa eu enterrar meu pai. Mas Jesus botou ele à prova e disse para ele: se você me ama mais do que seu pai, deixa ele, vem e me segue. Versículo 61. O outro lhe disse: seguir-te-ei, Jesus, mas deixa primeiro eu despedir dos da minha casa. Jesus lhe replicou: ninguém que tenha posto a mão no arado, olha para trás, é apto para o reino de Deus. Eu estou falando para você que Jesus não brinca, gente. Jesus não brinca. As coisas não é na barriga, empurrando na barriga, de qualquer jeito. As coisas não é de qualquer jeito, não é do meu jeito. As coisas é do jeito dele. Ou nós fazemos do jeito dele, ou não adianta ficar empurrando com a barriga. Eu sou crente, sou de Deus, sou crente, empurrando. Não adianta. Ou você é de Deus e serve e faz. Ele disse: vou lá despedir. Jesus disse: não vai. Não vai, porque quem me segue não pode nem olhar para trás. Eu não posso fazer isso aqui, Jesus, um minutinho, que eu vou lá despedir dos meus irmãos. Jesus falou: não é, aquele que faz isso não é digno do reino de Deus. Você tem noção o que é o reino de Deus? Você imagina o tanto que o reino de Deus deve ser maravilhoso? Você já imaginou? Eu e você não conhecemos, temos medo da morte. Quando me entubaram, eu fiquei morrendo de medo de morrer, largar meu filho, não de morrer, de medo da salvação. Não tem medo, eu tenho certeza da minha salvação, mas medo da morte, que a gente não sabe como é. Você fica apreensivo. Será que chegou meu último dia? Dá aquela coisa que, Jesus, será que acabou? Não vou ver mais meu filho, não vou ver mais minha família, meus irmãos, acabou, tudo aqui acabou. E é interessante,
acaba tudo ali. E aí você fica apreensivo. E Jesus está dizendo: vocês não têm noção do que é o reino dos céus. Se você tivesse, você não tinha medo da morte. Se você tivesse noção do que está te esperando, você já teria largado esse mundo podre há muito tempo. Mas você não tem noção. Você acha que isso aqui é bom? Nós vamos lá no montezinho, nós ficamos admirando lá, né, Valdizar, Marcelo? Ficamos lá admirando o verde, as plantas, o vento. Imagina o reino dos céus. Jesus está dizendo que aquele que põe a mão no arado, o que é pôr a mão no arado? É você vir e desistir, olhar para trás. Está entendendo? É você começar uma coisa e parar. Isso é pôr a mão no arado. Aí você para e olha para trás. Jesus está dizendo: você não é digno do reino de Deus. É a Bíblia que diz isso. Essa palavra que eu estou pregando para você está servindo para mim. Jesus está dizendo: o reino de Deus é para aqueles que largam tudo por amor de mim. O reino de Deus é para aqueles que estão dispostos a mudar de vida, largar essa vida, largar esse mundo e se voltar para mim. É como eu te disse do doce. Você já comeu leite condensado? Não. Então você não sabe o que é bom. Jesus está dizendo: vocês já foram no reino de Deus? Não. Então você não sabe o que é bom. Você não sabe o que é beleza. Se isso aqui você acha bonito, que está podre, dominado por Satanás, imagina o reino de Deus, aonde não tem inveja, aonde não tem mágoa, aonde não tem ódio, aonde não tem demônio, aonde tem a presença de Deus 24 horas por dia. Imagina! Se é gostoso sentir a presença de Deus aqui no altar, imagina 24 horas eu na presença dele, sentindo a glória. A Bíblia diz que lá não tem sol, a glória dele ilumina tudo, a glória dele acende tudo, a presença dele é maravilhosa. A Bíblia diz que quando Moisés falou com ele lá no Monte Sinai, a Bíblia diz que o rosto de Moisés resplandecia. E todo mundo olhava para Moisés e dizia: que isso? Que isso? E Moisés não percebeu. Que isso no teu rosto? Ele o quê? E todo mundo dizia: teu rosto está brilhando. Tem luz. Tem luz. Só de falar com ele. Imagina lá na glória, no reino de Deus. Jesus está dizendo: você quer sepultar um morto? Você está preocupado com aquilo que morreu? Eu sou a vida, eu tenho vida. Aquilo que já morreu acabou. Vem e me segue. O Senhor está dizendo aqui hoje para vocês, para mim: larga tudo e me segue. Larga tudo por amor de mim. E o que eu tenho preparado para você, você nunca imaginou. Tanto que a Bíblia diz que nem olhos viram e nem ouvidos ouviram o que o Senhor tem preparado para mim e para você. Diga glória a Deus. Diga glória a Deus, igreja. Meu Deus, agora eu vou trocar isso aqui por causa de uma balada, meia hora. Vou trocar isso aqui por causa de uma prostituição de 20 minutos, meia horinha ali de prazer. E olha lá, se for tudo isso, vou trocar o reino de Deus por drogas. Olha o que o nome diz: droga. Vou eu trocar alguma coisa boa por droga? Vou eu trocar o reino de Deus por causa de alguém ou de alguma coisa? Meu Deus, é só o ser humano que não pensa para fazer uma troca dessa. Só o ser humano que não pensa, que não bota a cachola para pensar. Porque se você pensar, você vai entender o que Jesus Cristo está dizendo aqui. Ele está dizendo: aquele que põe a mão no arado e olha para trás, olha, não é volta não, hein? É só olha, não é digno do reino de Deus. Agora imagina como deve ser o reino de Deus. Meu Deus, meu Deus. Não vou.
Para ser feliz eu tenho que fazer a vontade do diabo? Não vou fazer. Não vai ser feliz, vou porque eu tenho Deus na minha vida. Mas o diabo muitas vezes usa as pessoas aí do mundo para dizer que você não é feliz dentro da igreja. E aí você acha que não é feliz aqui dentro. Mas aqui dentro é que você vai ser feliz. Aqui dentro é que você vai sorrir, cantar, se alegrar, ter paz, dormir e ter muita vida com Deus. Jesus disse: Satanás veio para matar, roubar e destruir. Eu vim para que tenham vida e tenham em abundância. O que é vida abundante? Doente? O que é vida abundante? Sofrendo, cheio de dívida para pagar? O que é vida abundante? É você ter o melhor de Deus em toda a área da sua vida. Toda a área da sua vida. Em toda a área da sua vida você é feliz. Toda a área da sua vida você vai cantar o hino da vitória. Deus vai te surpreender. Deixa Deus te surpreender. Hoje eu falei para Deus: não vou mandar mensagem. Não mandei mensagem hoje. E fiquei muito feliz de ver vocês aqui hoje. Sabe por que eu falei para Deus? Falei: Deus, não vou mandar mensagem, porque a minha mensagem não traz ninguém na igreja. Mas se o Senhor é comigo, o Senhor vai enviar um anjo e vai trazer as pessoas na igreja. E vocês estão aqui hoje. Isso alegra o meu coração. Não chegou mensagem minha, chegou? Chegou mensagem aí no seu telefone hoje? Não mandei. Você tem que aprender a ter vontade de servir a Deus, sem o pastor ficar te chamando. Você tem que ter vontade de servir a Deus, sem ninguém te empurrar. Você tem que ter vontade de andar com Deus, sem ninguém ficar obrigando você a fazer isso. Você tem que amar a Deus, servir a Deus, largar tudo por amor de Deus, saber o que você quer da sua vida. Fecha a sua Bíblia e dá um glória a Deus.